eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque hoje eu vou falar para vocês sobre qual é a estrutura básica de um livro de ficção. Eu vou falar para vocês se você é uma pessoa que está escrevendo o seu livro, mas está com dificuldade de começar a escrever, não sabe por onde começar, às vezes está com alguma dificuldade de construir os personagens, de como começar a escrever o seu livro. Eu vou mostrar para você qual é a estrutura básica de um livro de ficção, essa estrutura que é tão importante que poucas pessoas conhecem, que é importantíssimo, principalmente para o planejamento da sua história. Muitas vezes a gente não começa a planejar a história e só sai escrevendo sem saber exatamente o que está escrevendo, e isso trava muito a gente na hora que você começa a escrever. Às vezes você faltam ideias por causa disso, porque você não sabe por onde começar e você não conhece essa estrutura básica que pode te ajudar muito. Essa estrutura vai te dar tipo um norte para você já começar a escrever a sua história e começar a colocar em prática todas as suas ideias, tirar as suas ideias do papel e começar logo a escrever essa história. Mas antes, se você está com dificuldade de começar a escrever, não sabe por onde começar, ou se você pode até achar que não consegue ter ideia, acha que não é criativo para escrever ideias, para ter novas ideias para você escrever, pode ser até por isso mesmo, pode ser porque você não conhece essa estrutura que vai te ajudar muito a você ter novas ideias. É a partir dessa estrutura que você começa a ter as ideias. Não adianta você falar assim, vou escrever um livro, e aí você senta para escrever e deixa vir o que vier na sua cabeça, espera ter novas ideias para você continuar escrevendo. E não é assim que funciona. A gente precisa de um planejamento, a gente precisa ter essa organização na hora de escrever, e pode ser que você só não esteja conseguindo escrever por causa disso. Então, se você está começando o seu livro agora, ou se você já até tem um livro escrito, mas quer escrever outro e já não sabe mais por onde começar, esse vídeo é para você. Por isso que você precisa conhecer essa estrutura, porque sem isso você não consegue começar a sua história. É muito importante você estar aqui, prestar atenção, ficar aqui até o final comigo para você pegar todas essas dicas que vão ser muito importantes para você escrever a sua história. Fica aqui até o final, que as dicas que eu vou dar para vocês vão ser preciosas do início ao fim. Principalmente no final eu vou te dar dicas muito preciosas, então fica aqui comigo até o final para você poder pegar essas dicas. Eu comecei, inclusive, um livro que eu escrevi, por exemplo, é um livro que eu comecei a escrever usando essa estrutura. Eu não fazia ideia do que eu queria escrever. O meu primeiro livro publicado, que foi Os 4 Elementos, eu já tinha várias ideias, e aí eu escrevi com as ideias que eu já tinha. Mas quando eu fui para o meu segundo livro escrito, eu estava totalmente sem ideias. Eu não sabia o que escrever. E aí o que eu fiz? Eu comecei a usar essa estrutura para ver se me dava algumas ideias, né? Usei essa estrutura básica de um livro de ficção, comecei a anotar os elementos, comecei a usar dessa forma de criar a história, e mesmo sem ter ideia nenhuma, mesmo sem fazer nenhuma ideia do que eu ia escrever nesse livro, eu segui todas essas etapas, eu anotei tudo o que eu tinha que fazer, e a partir de algumas ideias que eu anotei, alguns pontos importantes que eu já vou falar para você quais são, eu desenrolei a história inteira, e hoje é um dos melhores livros que eu já escrevi, que foi o livro As 7 Memórias. Então, não só esse livro, eu já escrevi outros livros usando essa estrutura, que se você usar isso, você consegue escrever qualquer livro, quantos livros você quiser. Eu já fiz isso com vários livros, não foi só com As 7 Memórias, mas também tem como você começar já usando suas ideias. Mas eu já vou te falar qual é essa estrutura, quais são esses elementos essenciais, básicos, que você precisa anotar para já ir começando a destravar a sua história. Se você está com algum bloqueio criativo, se você não consegue ter novas ideias, você vai saber como destravar também esse bloqueio criativo que você está aí por falta de ideias, porque você vai entender que não tem nada a ver com criatividade, que não tem nada a ver com falta de ideias ou falta de imaginação. Porque eu sei que isso pode se passar pela sua cabeça, mas todo mundo é muito criativo para escrever uma história, só que a gente às vezes não sabe como escrever essa história, e aí pode acabar não dando muito certo, e a gente acaba desistindo, mas o importante é não desistir, porque se você acha que não consegue, se você acha que não tem talento para escrever, eu já ouvi isso de algumas pessoas,
que você acha que precisa ter a história pronta já na cabeça para começar a escrever. Uma pessoa uma vez me perguntou, já preciso como escrever sem ter a história pronta na cabeça? Isso é uma crença, gente. Você não precisa ter a história pronta na cabeça. É o exemplo desse livro que eu escrevi, As Sete Memórias. Eu não fazia ideia do que eu escrevi. Eu escrevi o título, escrevi algumas coisas sobre o livro e a partir disso a história surgiu na minha cabeça, quase como num passe de mágica. Então dá sim para você escrever mesmo sem ter ideias. Não precisa ter talento, qualquer um é capaz de escrever um livro. Você só precisa saber como fazer isso, o que você precisa para chegar lá, mas não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com ser criativo ou não, porque também não existe uma estrutura universal. Tem gente que acha assim, tem uma estrutura universal que você precisa seguir para escrever o seu livro. Também não existe uma estrutura universal. A escrita é um mundo onde você é livre para escrever o que você quiser. Então eu não vou te passar um negócio engessado que você vai ter que seguir e a partir daqui você só vai escrever desse jeito. Porque não é uma estrutura engessada. Só que não é uma estrutura, você precisa dos elementos básicos. Essa estrutura é básica. Então, como eu disse, é uma base, não é uma coisa engessada que você vai ter que seguir. É a base que você precisa para criar a história do seu jeito, para você usar com a sua liberdade, com a sua imaginação, a sua história. Então não existe um modelo pronto para você seguir, existe a base. E com a base você constrói e fica incrível. Você precisa dessa base forte para o seu castelo não cair. Então, se você está querendo construir um castelo, um livro incrível, uma história que as pessoas vão ler e vão falar: caramba, que história incrível! Eu não consigo parar de ler essa história. Uma história que envolve as pessoas, uma história que mexe com a emoção do seu leitor. Você precisa construir essa base forte para que o seu leitor, quando chegar no final do seu livro, fale: meu Deus, que história incrível! De onde ele tirou essa ideia? De você fazer o seu leitor se emocionar com você, chorar junto com você na hora que o personagem chora também. E se você quer escrever essa história emocionante, que o seu leitor se identifique, que você prenda o seu leitor na história, que você consiga envolver o seu leitor na história, não existe uma estrutura universal que você vai ter que seguir. Você é livre para escrever do jeito que você quiser, para usar a sua forma de escrever. Mas sem esses elementos básicos, sem esses elementos essenciais, você não consegue escrever uma história boa. Então você precisa dessa base. Porque se você começar de qualquer jeito, sem essa base, a história, no fim das contas, vai ficar sem pé nem cabeça. No fim das contas, ninguém vai entender nada, você não vai conseguir conectar os fatos, não vai conseguir conectar o enredo da história. É aí que muitas pessoas também ficam com dificuldade de escrever o enredo. Aí fala: Marina, como que eu vou escrever o enredo da minha história? Acabaram minhas ideias, eu comecei e não sei como continuar. Mas só porque você não tem essa base. Você precisa ter essa base para você começar a escrever o seu livro. Lembra disso, se você quer construir um castelo, todo castelo precisa de uma base forte. E o seu livro é o seu castelo que você está construindo. E você precisa dessa base forte para você criar uma história incrível, que os seus leitores vão se emocionar com você, vão achar essa história incrível também junto com você. No final desse vídeo, eu vou te contar 6 elementos essenciais que você vai precisar para você construir essa história incrível, para você construir essa estrutura base da sua história. Eu vou te contar 6 elementos. Existem 6 coisas que você vai precisar anotar antes de você usar a sua liberdade criativa para escrever o que você quiser. Então, se você quiser escrever essa história incrível, você vai precisar anotar, já vai pensando aí, já vai anotando, porque é muito importante você anotar, você ter escrito cada uma dessas etapas, para você ter escrito cada uma dessas bases, desses elementos essenciais que você vai precisar usar para criar a sua história. Então, já vai anotando esses 6 elementos essenciais que você vai precisar para criar a sua história. E aproveita para fortalecer esse movimento de escritores independentes, incentiva o seu amigo a escrever também, porque, como eu disse, todo mundo pode escrever um livro, todo mundo é capaz de escrever o seu livro, e todo mundo deveria, na verdade, escrever. Então já compartilhe esse vídeo com alguns amigos aí, para você incentivar também esse movimento de escritores, que a escrita
ela pode revolucionar o mundo. Histórias inspiram, histórias podem mudar vidas. Você faz parte desse movimento e você precisa ajudar a fortalecer esse movimento também. Então já compartilha esse vídeo aí com pelo menos uns 3 amigos seus. E já dá o seu like, que quando você dá o like, esse vídeo ele é entregue para mais pessoas e mais pessoas vão também poder ter acesso a essas informações. Então já deixa aí seu like se você está no YouTube. E quando eu comecei a escrever meus livros, eu usava várias estruturas de história. Eu não sabia como começar, eu era muito amadora quando eu comecei, eu nunca tinha escrito um livro, então eu começava a escrever de qualquer jeito, eu usava o que vinha na minha cabeça, bem desse jeito que eu falei pra vocês, todo desorganizado, e no fim das contas, muitas vezes eu chegava no meio da história e falava, isso não tá ficando bom, não tá do jeito que eu esperava. Aí sabe quando dá aquela sensação de que tá faltando alguma coisa? Parece que tem alguma coisa faltando ali, que a história não tá fazendo muito sentido, que às vezes você fica criando umas expectativas assim que poderia ficar melhor, acho que poderia ficar melhor se eu fizesse assim, mas nunca fica da forma como a gente espera. A gente sempre cria uma expectativa além do que a gente consegue fazer. Então criar expectativas também às vezes prejudica bastante, mas acontecia isso direto comigo. Eu sempre criava uma expectativa, criava uma história na minha cabeça, e aí eu começava a escrever sem uma estrutura definida, e eu travava no meio assim da história, eu não sabia como continuar. Às vezes dava aquela sensação de que estava faltando alguma coisa, que não estava fazendo sentido, e aí começava a vir aqueles pensamentos, e eu acho que ninguém vai gostar disso, acho que ninguém vai gostar dessa história. E aí eu começava a se passar essas perguntas na minha cabeça. Acho que toda vez que a gente trava nas ideias, vem algumas perguntas assim, algumas dúvidas. E se ninguém gostar da minha história? E se não ficar bom? E se a história não ficar como eu imaginei? A história nunca fica exatamente como a gente imagina. A história sempre vai em algum momento ali ficar melhor do que a gente imagina. Se você seguir os elementos básicos, sempre estar criando esse hábito da escrita, e você tem que manter constância. Mas eu te garanto uma coisa, porque eu já passei por isso. Se você não desistir de escrever, se você não parar, mesmo quando te faltarem ideias, se você não parar de escrever, a história vai ficar além das suas expectativas. Vai ficar muito melhor do que você já tinha imaginado antes de escrever. Porque isso aconteceu comigo. E aí, quando eu descobri que eu precisava criar essa estrutura básica, usar desses elementos essenciais, que eu precisava criar essa estrutura para eu conseguir escrever uma história boa, para eu não chegar no meio da história e ficar com essa dúvida, esse branco, que meu Deus, e agora? Como eu continuo a minha história? E aí eu ficava com isso na cabeça, eu precisava descobrir o que eu tinha que fazer, o que eu estava fazendo de errado, que toda vez eu chegava no meio do livro e dava isso, e eu ficava com isso na minha cabeça, eu não conseguia prosseguir na história. E aí eu descobri, comecei fazendo isso no livro As 7 Memórias, que aí eu usei desses 6 elementos essenciais que você precisa usar para criar essa sua história incrível, essa história que conecta, essa história que envolve o seu leitor, essa história que faz tanto você quanto o seu leitor se emocionar. Usando essa estrutura, você consegue, a partir disso, criar muitas ideias para você usar. Então, se você tiver isso na sua cabeça, você nunca vai ter falta de ideias. É lógico que é muito importante você também ir sempre buscando inspiração, sempre buscando novas ideias e manter sempre a constância. Você não pode parar de escrever. É muito importante você ter constância, porque quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. A prática leva à perfeição. Então, se você para de escrever por falta de ideias, você acaba não fazendo nada e não vai chegar a lugar algum. E isso, ao invés de te ajudar, vai piorar a sua situação, porque você não vai nem fazer o negócio. Então, a melhor forma é você começar a escrever, mas começar a escrever do jeito certo. Não é começar a escrever deixando qualquer coisa que vem na sua cabeça você escrever lá, que aí vai ficar aquela história sem pé nem cabeça, que vai chegar em algum momento da história, que você vai pensar, poxa, e agora como eu continuo? Dá aquele branco, aquele vazio, parece que nada faz sentido. Você não quer isso para sua história, eu tenho certeza. E como eu já passei por isso e sei como isso é ruim, eu vou te falar que tudo que você precisa fazer
é manter essa constância e usar essa estrutura básica e sempre estar buscando inspiração, porque buscar inspiração, cara, é essencial. Porque também não adianta você achar que as ideias vão surgir por osmose sem você fazer nada. É claro que algumas ideias surgem assim, mas nem todas. Então você precisa criar um banco de ideias para você ter sempre ideias anotadas para você poder escrever a sua história. Porque senão, em algum momento na hora que você travar, além dessa estrutura básica, você também vai ter como consultar essas suas ideias que você for anotando com o tempo, que eu recomendo sempre ter um caderninho de ideias para você ir anotando as suas ideias. É muito importante isso também. Mas nesse mesmo caderninho de ideias que você anota as suas ideias, você pode usar para anotar essa estrutura, esses 6 elementos básicos que eu já vou falar para você quais são. E exatamente por eu ter passado por isso, é exatamente por eu ter vivido essas experiências que eu tô aqui falando isso para você já ter um atalho aí, para você conseguir escrever a sua história com mais facilidade, para você não travar mais desse jeito no meio da sua história, até se você já passou por isso, não acontecer de novo. Esses elementos básicos, eles me ajudaram a escrever e publicar os meus livros de ficção. Eu tenho certeza que você, se você fizer isso toda vez, você já vai sair desse vídeo com uma estrutura pronta para você já começar a escrever. Então não tem desculpa. Vou te entregar esses 6 elementos e você já vai começar hoje a escrever a sua história. Não tem desculpa de não sei por onde começar. O que você vai fazer? Você vai já ter uma base para você começar a escrever a sua história. Então, o mais importante, não desista, fica aqui até o final comigo, que eu vou te mostrar. Eu vou começar agora a falar desses 6 elementos básicos que todo livro de ficção precisa ter e que a partir disso a sua história vai fluir. O primeiro deles, obviamente, é o personagem. As pessoas fazem a história, não há história sem seres humanos, sem pessoas. Isso parece bobo. Parece óbvio, mas no fim das contas eu vou te falar um segredo aqui que não é óbvio e que se você não se atentar a esse detalhe, você vai se dar mal depois. Uma coisa muito importante, quando eu comecei a escrever esse livro As 7 Memórias, que é o exemplo que eu estou usando aqui de estrutura que eu usei, eu comecei o livro assim, vou pensar no nome, eu não tenho ideia do que eu vou escrever nesse livro, o que eu fiz? Vou pensar no nome do personagem. Aí eu pensei, vou dar o nome dela de Iris, e aí deu um sobrenome em francês. Aí eu criei a personagem, uma menina. Aí eu comecei a pensar nas características da personagem. Uma menina de 14 anos, que ela está estudando num colégio. E ela mora onde? Ela mora em Paris. E aí eu comecei a pensar quais são as características desse personagem, quem é ela, o que ela faz, quais são os amigos dela, onde ela vive. E aí eu fui criando todas as características daquele personagem. E a partir do momento, eu não tinha ideia nenhuma para a história. Eu pensei no nome da personagem. Veja bem, o primeiro elemento básico. Eu pensei no nome da personagem. E aí eu comecei a dar características para esse personagem. E à medida que eu fui determinando as características da personagem, o que ela faz, onde ela mora, quais são as características, defeitos, qualidades, eu criei eu criei uma vida ali, a história de uma vida de uma pessoa, e a partir dessa vida eu criei a história. Então parece bobo, parece básico, mas se você começa a olhar para pelo menos um desses elementos, você começa a já ter várias ideias para você começar a sua história. E eu não tinha ideia nenhuma para escrever esse livro. Eu falei, vou escrever um novo livro. Como? Não sei. E eu comecei assim, anotei esse primeiro elemento. Comecei por aí. E aí eu comecei a criar todas as informações da personagem. Fui anotando tudo sobre ela, todas as características. É muito importante você detalhar, você saber detalhar a personagem. Porque, olha só, vou te dar um exemplo. Com quem você se conecta mais? O Joãozinho. Ou um Joãozinho, que ele é um jogador de futebol. Ele sonhava em ser um jogador de futebol. Ele tem os cabelos escuros e olhos claros. E ele, todos os dias, você começa a se conectar com a personagem. Olha só, veio uma história na minha cabeça aqui agora. Pensei no Joãozinho. E aí eu comecei a criar um personagem que sonhava em jogar futebol. Tá vendo como que só você começar a pensar nesses detalhes básicos da história que parecem bobos, parece óbvio, já faz toda a diferença? Você já consegue criar uma história a partir disso? Porque as pessoas fazem a história.
Você começa a estudar a história quando? A partir da época que surgem os seres humanos. Antes disso, você estuda em ciências, na arqueologia, os dinossauros e tal, mas a história mesmo, o livro de história, começa a partir dos primeiros seres humanos, porque só existe história quando existem pessoas. Então, se você cria uma pessoa, você, consequentemente, vai criar uma história. Então, você só precisa desse primeiro elemento para começar. Então, se você já começa por aí, você já começou bem. Você já tem um primeiro e mais importante, podemos dizer, elemento básico da história. E também outra coisa que você pode pensar sobre personagem é que não tem só o personagem principal. Isso foi começando pelo personagem principal, também tem os outros personagens, como eu falei. Quem são os amigos, com quem a pessoa convive, se tem pai, se tem mãe, se tem uma tia. Comece a pensar também nos outros personagens que vão compor a história junto com o principal. E aí você começa a criar ainda mais elementos da história. Você começa a dar vida à sua história. E aí tudo começa a fazer sentido. E se você começa a fazer assim, você já tem uma primeira base, mas tem outros 5 elementos ainda que você precisa ter em mente para começar a sua história. Então, vamos lá, que esse foi só o primeiro, ainda tem mais por aí. A segunda coisa que você precisa é o contexto. O que seria o contexto? Se você precisa determinar um contexto da sua história, por exemplo, quando que aconteceu a história? Na Segunda Guerra Mundial. Futuro, com aqueles espaços futurísticos, cheios de coisa moderna, com uma espaçonave. No momento da história se passa isso aí que você vai contar. Então é outro elemento básico que você precisa determinar. Porque imagina, qual o contexto que a gente está vivendo? A pandemia. E vários outros, na verdade. Tem vários contextos acontecendo ao mesmo tempo. Se você não estabelece um contexto, você não consegue compreender o que está acontecendo na história. Porque, por exemplo, se você simplesmente pega, por exemplo, uma pessoa do futuro e traz para a nossa época agora, vê todo mundo andando de máscara na rua, fala, o que é isso? Por que está todo mundo de máscara? Ela não vai entender. Porque ela não conhece o contexto. Ela não vai entender em que contexto a gente está para entender por que está todo mundo andando de máscara. Então, não faz sentido. Consegue entender isso? Se você não estabelecer o contexto, a história fica parecendo mesmo que está faltando alguma coisa, algum elemento que vai conectar a história. É aquele momento que se fala, cara, tem alguma coisa faltando. E às vezes pode ser isso. Às vezes você não estabeleceu um contexto para sua história. E aí o seu leitor, na hora que está lendo, pode parecer óbvio para você, mas para o seu leitor não parece. E aí acaba que você fica meio desnorteado na história. Você não sabe o que está acontecendo direito, sabe? Então é por isso que é tão importante, é por isso que esse é um dos elementos básicos para você criar a sua história. Esse é o segundo, no caso, agora tem mais 4. E o terceiro é o espaço. Onde que se passa? Além do contexto, também tem o local. Tem aonde a sua história está acontecendo. Então, será que sua história está acontecendo em Paris, Nova York, ou numa cidade fictícia? Esse meu primeiro livro, por exemplo, Os 4 Elementos, ele acontece numa cidade fictícia. Não existe esse lugar no mundo, eu dei um nome para a cidade e a história acontece lá. Qual a vantagem disso? Eu posso criar o que eu quiser, dar o nome de rua que eu quiser, que ninguém vai se importar com isso, porque não existe mesmo, eu estou inventando minha própria cidade. Se você quiser usar, por exemplo, já escrevi 2 livros, aliás, já escrevi livros em vários lugares do mundo, na Austrália, na Europa, em vários lugares, mas as 7 Memórias, por exemplo, como eu disse, acontece em Paris. O Herói Obscuro acontece em Nova York. E como que eu escrevi um livro nesses lugares se eu nunca estive lá? Tá aí a questão. É muito importante você se atentar a isso, porque se você for usar um lugar que você nunca foi para acontecer a sua história, você precisa pesquisar tudo sobre esse lugar antes. Você precisa fazer uma pesquisa muito minuciosa sobre o que tem lá, quais são os nomes das ruas, porque se você for usar um lugar verdadeiro, tem que parecer verdadeiro, senão a sua história vai ficar, sem sentido total. Se você fala, por exemplo, que tem a torre, assim, vou dar um exemplo muito tosco, porque todo mundo sabe que não é assim, mas vou dar um exemplo só para você entender. Se você fala que a Torre Eiffel está em Nova York, começa a ficar muito sem sentido. Mas, por exemplo, você pega um cara que conhece tudo sobre Nova York e você dá o nome de um negócio lá errado porque você não conhecia, vai ficar assim, vai meio que dar uma quebrada na sua imagem. Então, sempre que você for escolher um local, um espaço que é um dos elementos básicos para a sua história acontecer, um local que realmente existe, você precisa pesquisar tudo sobre esse lugar,
Você precisa fazer uma pesquisa muito a fundo para você não falar besteira. E, assim, sempre que eu escolho um lugar desses, eu pesquiso tudo. Se eu falo assim, eu quero um bairro tal, eu pesquiso todos os bairros de Nova York, pesquiso tudo que tem lá, faço uma pesquisa, eu abro naquele negócio do Google Maps, vou fazendo uma visita, assim, no Google Maps, assim, pelos lugares, para aprender tudo sobre aquele lugar. Porque, assim, a gente escreve, mas a gente também tem que aprender muito para a gente poder escrever. Então, toma muito cuidado só com esse detalhe na hora que for escolher o espaço onde a sua história vai se passar, para não acabar cometendo esse erro. Agora vamos para o quarto elemento básico da história, que é o tempo. Em que tempo que a sua história se passa? Por exemplo, o que seria o tempo? Se passa no futuro, então se passa no ano 2300, sei lá, um tempo muito futurístico, 3300, porque isso também influencia. Porque se a sua história acontece em 1800, vai ser uma cara assim, de coisa meio antiga. Se for em 2300, vai ser uma cara super futurística. Então isso é outra coisa que influencia na hora que você está construindo a sua história. Se você determina o contexto vai estar diretamente ligado ao tempo. Então, se você determina que o contexto, por exemplo, é a Segunda Guerra Mundial, então você tem que determinar o tempo que também é referente a esse contexto. Senão, um historiador pega para ler sua história e você fala que a Segunda Guerra Mundial aconteceu no ano de 1500. Pô, vai ficar muito surreal, vai ficar gritante o erro. Então, até isso, se você quiser usar, vai ter que dar uma pesquisada antes para acabar não falando outra besteira. Então, se você quiser usar um contexto no passado, é bom você dar uma pesquisada em que tempo realmente aconteceu as coisas, os fatos. E se você for usar no presente, por exemplo, não tem problema, é o tempo presente, você escreve com o texto que está acontecendo agora. Se você for usar um tempo futuro, aí você tem a sua liberdade para criar, você imagina como vai ser seu futuro para você, e aí ninguém vai te criticar por isso. É o futuro na sua visão, e aí é até uma forma bem criativa também de você ver o futuro, de você mostrar como é uma ficção, né? Você tem liberdade para criar, liberdade criativa. Então você pode usar o que você quiser ali, escrever do jeito que você quiser, o futuro que você imagina. Então é muito importante também, por isso que o tempo também é um dos elementos básicos na hora de você escrever o seu livro. Então, o tempo está diretamente ligado ao contexto, e são duas coisas que você precisa anotar e ter também uma verossimilhança ali, né? Não fazer uma coisa muito surreal, muito gritante. Um outro elemento básico da história é o narrador. Toda história ela é contada por alguém. Você tem que determinar quem que está contando a sua história. Se é uma pessoa em primeira pessoa, se é em terceira pessoa, se é um narrador observador, se é um narrador onisciente, se é um narrador personagem, porque toda história tem alguém contando essa história. Então você precisa determinar também quem que está contando essa história. E um erro também que às vezes as pessoas cometem, a não ser que você faça isso muito calculadamente, com muita precisão, às vezes você confundir narrador. No meio da história, às vezes o personagem começa a contar e do nada vira um narrador em terceira pessoa. Toma cuidado com isso, que isso pode confundir seu leitor. A história pode ficar confusa se você fizer isso. Se você for usar esse tipo de história, porque dá para você escrever livros que sejam assim, que uma hora é narrador observador e outra hora é narrador personagem. Mas você tem que saber usar isso muito bem para não ficar confuso, porque senão vai confundir muito a cabeça do seu leitor, a história vai ficar sem sentido. Então, quando você determinar quem é o seu narrador, tenta seguir com esse narrador até o final. Tenta escrever com o mesmo narrador do início ao fim, só para precaução não dar confusão depois e acabar ficando confuso demais. E por fim, aí que a gente entra no último elemento, que é a história em si. Mas quando você chega nesse elemento, a história toda já veio. A história é a última coisa. É a última coisa que você vai ter que pensar, porque você já criou toda a história enquanto você pensava nos outros elementos básicos. Por isso que eu deixei esse elemento por último, que a história é a última coisa que você vai pensar. Na verdade, você vai pensar ela enquanto você estiver pensando nos outros. Enquanto você estiver pensando nos personagens, olha lá, só no personagem, quantas ideias a gente já teve. Só a partir do personagem, quantas ideias você já teve para sua história. E aí, quando você vai pensando nos outros, tudo vai se encaixando. É igual um quebra-cabeça que você está escolhendo as peças e montando.
o que você está personalizando seu próprio quebra-cabeça. E tudo vai fazendo sentido com o tempo. Você vai anotando todas as ideias, quando você vai unindo todos esses elementos, e aí você acaba colidindo na história. Você pega tudo isso que você anotou e você junta tudo e dá a história. E se faltar alguma ideia para sua história, a partir disso aí é só você começar a escrever. Se você já tem toda essa base, se você já construiu essa base, agora é só começar. Quando você começar, aí o texto vai começar a fluir. E tem gente que escreve essa estrutura base que não faz. E aí ainda fica esperando ter mais ideia, não precisa esperar ter mais ideia. As melhores ideias dos meus livros apareceram depois que eu já tinha começado a escrever. Eu já tinha começado e aí eu não sabia o que ia acontecer no final, e aí me vinha outra ideia. E é assim, as ideias surgem no processo. É no processo que vão te surgindo as ideias. Se você começou a construir essa base, você já tem essa base, agora você tem que ir colocando tijolos aos poucos, né? Não dava para você construir a base e já construir logo o telhado de uma vez. Não tem como isso. É aos poucos. É tijolinho por tijolinho. Então você vai construindo aos poucos. Não queira que todas as ideias venham assim do nada depois que você constrói a base. É cada andar de uma vez, entendeu? Não dá para você fazer todos de uma vez. É uma coisa de cada vez. Então tenha paciência. Tenha paciência e vá construindo a sua história aos poucos, porque agora a base você já tem. Agora você só precisa continuar edificando o seu livro. E em algum momento você vai chegar lá no telhado, você vai concluir seu livro com um grande finale, e aí você vai ver que a história vai te surpreender. Como eu disse, a própria história acaba te surpreendendo no final. É incrível, é uma coisa muito louca, mas isso sempre acontece comigo. Isso sempre acontece comigo. E muitas vezes eu começo a escrever sem ideia nenhuma. E eu chego no final e falo, caraca, de onde vieram essas ideias na minha cabeça? Nem eu sei. E acaba que o livro fica incrível. Porque é sempre assim, a história nunca vem inteira na sua cabeça, é aos poucos. Lembra disso. Porque agora tudo que falta é começar, que não tem mais desculpa. Você já tem os elementos básicos. Você sabe por onde começar. Você está construindo aqui a base do seu castelo. E agora você precisa seguir e edificar a sua história. Precisa terminar de construir o seu castelo. Bom, se você usar esses elementos, anotar todas as suas ideias, anotar todos eles, você já pode começar a escrever. Já tentei escrever livro, mas pela insegurança de me comparar com outros escritores, acabava perdendo a minha essência. Cara, esse é um problema muito sério, muito grave, que é a comparação, que eu já vi que muitas pessoas passam por isso, que ficar se comparando com outros escritores, que se prejudica muito. Cada escritor é único, cada escritor tem seu jeito de escrever. É aquele negócio que eu falei, a estrutura não é universal. Cada escritor tem seu jeito de escrever. Existe a base, existe como começar. Tem a base que todo escritor precisa ter, todo livro de ficção precisa ter. Mas cada jeito de escrever, cada forma de construir o castelo é diferente. Então, o jeito que você vai escrever não vai ser o mesmo jeito que outra pessoa vai escrever. Então, você tem que se comparar com você mesmo. Você tem que criar metas para você se superar. Cada livro que eu ia escrevendo, eu ia buscando me superar. Tornar cada um dos meus livros melhores e melhores e melhores do que os outros livros que eu já tinha escrito. E não melhores do que livros de outros autores que já estão escritos aí. Imagina você comparar seu livro, um livro de uma pessoa que está começando agora, comparando com um best-seller. Você vai achar que você não é bom, mas não tem nada a ver com isso. O que eles fizeram para o livro deles virar best-seller é outra história. Para o livro deles virar um livro incrível que todo mundo compra, sei lá, é o jeito deles. O jeito deles é o que fizeram eles crescerem. Então você tem que ser o seu jeito, você tem que usar o seu jeitinho de escrever, sem se comparar. Você tem que se comparar só com você mesmo. Você tem alguma dica para criar ou descrever cenários? Cenário, se for o espaço da história, o cenário onde a história acontece, normalmente eu descrevo, por exemplo, se eu estou descrevendo a história que se passa em Paris, aí eu falo o que ela tá, por exemplo, a personagem está andando nas ruas de Paris, o cenário que ela tá, o plano de fundo da história
ela estar andando nas ruas de Paris. E aí eu tento descrever o que tem nessa rua, o que ela está vendo, as pessoas que estão passando ao redor dela, se ela está vendo a Torre Eiffel, ela está vendo a Torre Eiffel ao fundo. Então eu tento descrever dessa forma, para a pessoa também conseguir se localizar na história, ter uma noção. É como se você estivesse tentando fazer seu leitor entrar na sua história mesmo. É como se você estivesse conseguindo fazer seu leitor ver o que a personagem está vendo. Então, você detalhar bem, descrever bem as cenas, os cenários, os fatos da história, a personagem em si, descrever, eu acho que é a palavra-chave aqui para você conseguir fazer seu leitor entrar na história. Tentar descrever ao máximo. Então, para criar e descrever o cenário, se você for com criar, você quer dizer criar um cenário novo, por exemplo, a cidade fictícia que eu criei. Aí eu tento fazer desse jeito. Eu crio quais são os locais que a personagem mais frequenta e eu tento descrever ao máximo que eu vejo na minha cabeça nesse cenário. Porque como eu estou criando, a pessoa nunca viu aquilo, meu leitor, então eu preciso descrever ao máximo para a pessoa tentar ver o que eu estou vendo na minha cabeça. Então, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos.